Olá, queridos alunos. Tudo bem? Espero que sim. Qual é o conteúdo da nossa aula de hoje? Iremos estudar alguns símbolos da matemática, tá? Por exemplo, esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui significa pertence, ok? E já esse outro símbolo cortado, esse é cortado, significa não pertence. E o que significa R? R significa o conjunto dos números reais. A gente já estudou o conjunto dos números reais em uma aula anterior, tá certo? E também estudamos as raízes quadradas. Hoje a gente vai ver quando é que pertence e quando é que não pertence ao conjunto dos números reais, ok? A gente sabe que, por exemplo, a raiz quadrada de 4. A gente viu na aula passada que quando não tem número aqui no índice é 2. O índice aqui é 2, tá certo? Quando não tem nada no índice é 2. O 2 ele fica oculto aqui. Compreenderam? Aí, lembrando-se disso, tá certo? Vejamos quando o índice é par. O índice é par quando o índice por exemplo, 2, ou 4, ou 6, ou 8. Compreenderam? E a gente viu que quando não tem nada no índice, o índice é 2. Tá? Quando o índice é par e o número que está dentro do radical é positivo, a gente diz que pertence. Tá certo? Pertence ao conjunto dos números reais. E quando o índice é par e o número que está dentro do radicando é negativo, ou seja, sinal de menos, a gente diz que não pertence. Vejamos alguns exemplos aqui. Me digam qual é o índice desse radical aqui, o índice. Tem algum número aqui fora? Não, né? Então o índice aqui é 2. Tá certo? Quando não tem nada, o índice é 2. Esse índice 2, ele é o quê? Par ou ímpar? Par. A gente olha então o número de dentro. Qual é o número de dentro? 16. 16 é positivo ou negativo? Ele é positivo. Se ele está sem sinal, ele é positivo. Então a gente diz que pertence. A raiz de 16 pertence ao conjunto dos números reais. Esse é aqui, ó, significa pertence. Tá certo? Esse é curvo significa pertence. Então a raiz de 16 pertence a R, ou seja, pertence ao conjunto dos números reais. Próximo. A raiz quadrada de 9 pertence ou não pertence a R? Primeiro me digam qual é o índice. Como aqui no índice não tem nada, a gente diz que o índice é 2. Se o índice é par, é 2, né? Ou seja, 2 oculto, a gente vai dizer que pertence. Por que pertence? Porque o 9 está sem sinal. Se o 9 está sem sinal, ele é positivo. Tá? Então, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ok? Vamos ver a raiz de 25. Qual é o índice daqui? Tem número aqui? Não tem número, então é 2 oculto. Compreenderam aí? O índice aqui é 2. E o número que está dentro do parênteses é positivo ou negativo? É positivo, né? Então a gente diz que pertence ao conjunto dos números reais. A raiz quadrada de 25 pertence ao conjunto dos números reais. Ok? Próximo exemplo. Qual é o índice daqui? Não tem nenhum número, né? Então é 2 oculto. O índice aqui é 2. Tá certo? Porque não tem nada. Se não tiver nada, o índice é 2. Beleza? O número que está no radicando é negativo ou positivo? É negativo. Por que negativo? Porque tem sinal de menos. Devido a esse sinal de menos, então eu digo que a raiz quadrada de menos 16 não pertence ao conjunto dos números reais. Então, se não pertence, eu corto. Tá certo? Então, a raiz quadrada de menos 16 não pertence ao conjunto dos números reais. Vejamos o próximo. Vejamos aqui qual é o índice
dessa raiz. O índice é 4. Então, 4 é um número par. E o número que está dentro do radical, o nosso radicando, é negativo porque tem sinal de menos. Menos 16. Então, nesse caso, não pertence ao conjunto dos números reais. Ok? Esse símbolo aqui, esse é curvo e cortado, significa não pertence. Agora, a raiz quarta de menos 10.000. Observem aqui. Qual é o índice? Quem disse 4 acertou. O índice é 4. O índice é par, tá? E o radicando é negativo, porque tem sinal de menos. Então, não pertence ao conjunto dos números reais. Compreenderam aí? Se o número de dentro do radical, o nosso radicando for negativo, for com sinal de menos, a gente diz que não pertence. E se for positivo, a gente diz que pertence. Isso no caso de quando os índices forem pares, ou seja, quando for 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente, ok? Vejamos agora índice ímpar. Quando o índice é ímpar, a raiz ela pertence ao conjunto dos números reais, tá? Seja positivo ou seja negativo, ok? Pertence. Então vejamos aqui. Olha, a raiz cúbica de 8, ou seja, esse 3 que está aqui fora, ele é ímpar. Ou seja, quando é que é ímpar? Quando tem o índice 3, ou 5, ou 7, ou 9, e assim sucessivamente, ok? Como o índice aqui é 3, é ímpar, então pertence ao conjunto dos números reais, tá? Aqui, ó, a raiz cúbica de menos 1, o número é negativo, mas o índice é ímpar. Então, nesse caso, pertence também ao conjunto dos números reais. Se em vez de ser o 3 aqui, se fosse, por exemplo, 6, a raiz, por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo, tá? A raiz sexta de menos 1. Aí vejamos. O índice aqui é par. Estão vendo 6? Poderia ser 2, poderia ser 4, 8. E o número é negativo. Aí, nesse caso, não pertence ao conjunto dos números reais, porque o índice é par, os números 6, tá? E o radicando é negativo. Aí não pertence. Porém, quando o índice é ímpar, mesmo que o radicando seja negativo, pertence aos reais. Então, a raiz cúbica de menos 27 pertence aos reais. Por quê? Porque o número 3, o expoente é 3, quer dizer, o expoente não, o índice 3 é ímpar. Aqui também pertence, ó. Aqui pertence ao conjunto dos números reais, porque o índice é 5, ok? E 5 é um número ímpar. Como aqui o índice é 3 e aqui o índice é 5, que são números ímpares, também pertence ao conjunto dos números reais. Ok? Compreenderam aí? A raiz enésima de um número real positivo, a elevado à potência n, é igual ao próprio número a. Ou seja, a raiz enésima de a elevado a n é igual a. Por quê? Como n é igual a n, eu posso simplificar. Sobra só o a. Tá certo? Exemplo. Vamos lá. Qual é o índice daqui? Tem algum número aqui? Não. Quando não tem nenhum número aqui, o índice é 2. Se lembrem disso, tá? Toda vez que não tiver número fora, é 2. Aí, estão vendo que o 2 aqui e o 2 aqui são iguais? Então, a gente simplifica, ó. Então, qual é a raiz quadrada de 10 ao quadrado? É 10. O número que está aqui dentro, o radicando, tá certo? Vejamos o próximo. Que número é aqui? Tem algum número aqui? Não. Se não tem, é 2. Então, a gente simplifica, ó, porque são iguais. O que é que sobra? 12. Ok? Próximo. Que número está aqui fora? Não tem nada, né? Então, é 2. Simplifico 2 com 2. E sobra 5. Tá vendo como é fácil? O que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar o número A. Por quê? Aqui fora não tem nada, então é 2.
Então, eu corto 2 com 2 e sobra o A. Ok? Próximo exemplo. Aqui, qual é o índice 3? E qual é o expoente aqui? 3. Então, eu posso simplificar. Qual é o resultado? 11. Próximo. Índice 3. A gente simplifica com o expoente 3. Sobra o quê? 2. Aqui eu simplifico o expoente 5 com o índice 5. Qual é o resultado? 8. Aqui, como o índice é 4 e ele é igual ao expoente 4, a gente simplifica. Sobra 25. Olhem como é fácil, alunos. Aqui eu simplifico 5 com 5. Qual é o resultado? 2. E aqui eu simplifico 3 com 3. Qual é o resultado? 7. Compreenderam aí? Fácil, né? Então, resolvam a atividade que eu coloquei para vocês no grupo. E qualquer dúvida é só perguntar, tá certo? Até a próxima. Bons estudos!